Opa, que bom que você está novamente comigo, né? A gente fica um pouco, assim, deixa eu falar para vocês, meio triste porque agora a gente está finalizando, é o último estudo, né? De Daniel 12. A gente estudou a primeira parte de Daniel 12, né? E agora nós vamos estudar a segunda parte, né? O estabelecimento do reino eterno de Jesus Cristo. No nosso primeiro estudo nós falamos sobre a respeito dos últimos eventos, né? Nós falamos de um tempo de angústia, né? Como que ia ser naquela época lá. E nós vamos dar uma sequência nessa temática, né? Vamos fazer uma breve recapitulação e hoje vamos aprender sobre o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Tá bom? Dando sequência a Daniel 12. Esse será o tema que nós vamos aprender, né? Finalizar o estudo de Daniel 12. E eu convido você a tomar a sua Bíblia, né? E aprendermos sobre esse tema, que é o fechamento do livro de Daniel. E quando termina o livro de Daniel, o reino de Deus, que foi anunciado desde Daniel 2, finalmente será estabelecido. Então, vamos fazer uma oração para nós começarmos? Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor está comigo, está com o meu amigo ouvinte que está ouvindo a Tua palavra, está ouvindo este vídeo, né? Vendo este vídeo. Esteja com esse amigo, com essa amiga, nos ilumine, Pai, nos ajude a entender a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então abra sua Bíblia em Daniel 12. Eu já disse para vocês que esse capítulo Deus descortina o futuro através dos eventos que aqui são descritos, né? E no estudo anterior, que continuamos hoje, nós lemos Daniel 12, versículo 1. E nós falamos um pouco sobre o tempo de angústia, qual nunca houve desde que é a nação. E nós colocamos vários eventos que teriam lugar antes do tempo de angústia. E finalmente, depois do tempo de angústia, né? Agora em Daniel 2, versículo 2, olha só o que diz aí. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel começa dizendo muitos dos que dormem no pó da terra. O que significa dormir no pó da terra? Estar morto. Quer dizer, então, que a morte, assim como o sono, é um estado de inconsciência? Sim. Quem morre não pode voltar para conversar com quem está vivo. A primeira mentira que Satanás pregou nessa terra é de que a alma é imortal. A alma não é imortal. A alma é mortal. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele disse claramente: a alma que pecar, essa o quê? Essa morrerá. Agora Daniel está falando de uma ressurreição. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uma ressurreição de quê? De salvos. Por que Daniel está dizendo que eles vão ressuscitar para a vida eterna? Agora a outra ressurreição é de perdidos. Porque eles vão ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Um vai ressuscitar para a vida eterna e o outro para a vergonha e o horror eterno. Então, Daniel 12, versículo 2, ele toca no tema da ressurreição, da salvação, da vida eterna. No estudo anterior, que continuamos hoje, nós estudamos um pouco e descobrimos de que antes do fechamento da porta da graça, nós teremos 4 eventos. É claro que eu não estou abordando todos os eventos aqui, mas eu pincelei 4 eventos apenas. Ou seja, os sinceros filhos de Deus receberão o Espírito Santo para pregar, principalmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. E com essa pregação, o mundo será preparado para a volta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando o último ser humano for alcançado pelo Evangelho e ele tiver a oportunidade de dizer sim ou não, de escolher ser salvo ou não, terminará o tempo de oportunidade para a humanidade. Nós chamamos esse tempo na história de o fechamento da porta da graça. A expressão não é bíblica, mas o conceito é.
com base nas palavras de Cristo, na parábola das 10 virgens, quando os 5 chegam e a porta já está fechada, com base em Apocalipse 22:11 e outros textos que eu não mencionei. Após o fechamento da porta da graça, nós teremos outros eventos. No estudo anterior, eu listei para vocês as pragas, decreto de morte, a angústia de Jacó, até que finalmente acontece o livramento dos salvos. Então se dará o quê? A segunda vinda de Jesus Cristo. Cristo volta depois de derramadas 7 pragas, depois desses eventos. Quando Cristo voltar, ele voltará para buscar os salvos aqui na terra e levar para onde? Para o céu. No céu, diz o Apocalipse, os salvos viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Está escrito em Apocalipse 20. Depois dos 1000 anos reinando no céu, os salvos descerão para esta terra. E nesse momento, os ímpios ressuscitarão. Os ímpios ressuscitarão, Satanás irá reuni-los, e quando Satanás, com todos os ímpios que ressuscitaram, marchar em direção à Nova Jerusalém, que desceu do céu para atacar a cidade, Deus enviará fogo do céu e destruirá para todo sempre Satanás e os ímpios. O profeta Malaquias diz que o fogo de Malaquias, que vai queimar todos os ímpios, e não vai ficar nem raiz e nem ramo. Malaquias 4, versículo 1. E o profeta Naum diz que o mal não se levantará a segunda vez. Naum 1, de 9 a 11. Todo ser humano vai ser alcançado pela pregação do Evangelho. Porque não adianta atingir 30 mil americanos e ficar uma nação sem conhecer. Todo ser humano vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho eterno. É a chance de escolher se aceita o plano de Deus ou não. Ou se rejeita. Mas como se dará isso? Haja vista que todos os dias nascem pessoas e vão crescendo e nascendo e outras morrendo. Isso só será possível porque está prometido para os sinceros filhos de Deus o que nós chamamos de chuva serôdia. Se o apóstolo Pedro, no único sermão, naquele dia do Pentecoste, com os discípulos, ele conseguiu 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram batizadas, quantos havia ali que foram alcançados? Pelo poder do Espírito Santo, os sinceros filhos de Deus espalhados em todo o planeta Terra. Então, é muita gente, só pelo poder do Espírito Santo. Eles vão atingir toda a criatura, porque Jesus prometeu isso. Mas com a ajuda do Espírito Santo, chuva serôdia. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Você lembra do episódio de Filipe e o general Eunuco? Que ele chegou lá e começou a falar. Aí quando ele terminou de falar e batizou o eunuco, de repente ele sumiu e já apareceu em outro lugar. Leia lá, você vai ver. Então o Espírito Santo, só com esse poder, com essa chuva serôdia, que nós vamos conseguir pregar o Evangelho de uma maneira miraculosa. Então o Evangelho tem que ser pregado. Os justos salvos que viveram 1000 anos no céu, eles saberão que não foi salvo. O que vocês acham? Eles saberão quem não foi salvo? Claro que eles saberão, porque os salvos vão saber quem eles são. Vão saber da história terrestre. E se você chegar no céu e alguém que você amar lá não estiver, alguém que você conhece, você saberá que essa pessoa não está no céu. Durante esse milênio, nós teremos um juízo que é chamado de juízo comprobatório. Esse juízo comprobatório, de comprovação, nós vamos analisar todos os casos dos perdidos. Para quê? Para saber simplesmente o motivo da sua perdição. O apóstolo Paulo é quem ensina isso. Ele disse assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, versículo 3. Ou seja, nós vamos passar todos os nomes dos ímpios, até mesmo os anjos, para saber por que eles se perderam. Mas esse juízo não é para dar uma chance, é só para descobrir o motivo que levou à perdição. E quando nós descobrimos todo o esforço que Deus fez para salvar José ou a Maria, e eles finalmente não quiseram aceitar, nós vamos entender que Deus foi justo. Por isso o céu será um lugar de alegria eterna.
Porque nós vamos reconhecer a justiça divina, que ele soube julgar sabiamente, que ele é Deus, nele não há maldade, não há mentira, não há imperfeição. E só vai para o céu quem quer ir para o céu. Deus não vai levar ninguém forçado. E nem vai deixar para trás quem quer ir. Mas tem que querer muito. Terminados os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Então perceba que eu estou falando para vocês de 2 ressurreições. A dos ímpios, que acontece depois do milênio, mas eles só ressuscitam para receber a recompensa, que será a destruição eterna. E no dia da volta de Cristo haverá a primeira ressurreição, que é a dos salvos, mortos, né? Eles vão ressuscitar. Abra sua Bíblia em João 5, versículo 28 e 29. Cristo falou sobre 2 ressurreições. Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e o quê? Sairão. Quantos ouviram a voz de Cristo? Todos. Jesus está falando de uma ressurreição. João 5, 29 diz assim: os que tiverem praticado o bem, para qual ressurreição? Dos salvos. E os que tiverem praticado o mal, qual ressurreição? Do juízo. Veja que Cristo está ecoando a mesma coisa que falou Daniel. Daniel diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Cristo está dizendo que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para o juízo de condenação. Então haverá 2 ressurreições. A dos salvos na volta de Cristo e a dos ímpios 1000 anos depois. Vamos tentar entender esse assunto melhor? Quando Cristo voltar, vai acontecer a primeira ressurreição. Como será ela? Olha para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. O que o apóstolo Paulo nos orienta sobre esse tema? Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo o quê? Ressuscitarão primeiro. Tem alguma coisa de secreto na volta de Cristo? Você está percebendo que não existe nada de secreto nisso? Paulo está dizendo assim: o Senhor vai dar a palavra de ordem, o arcanjo vai falar, a trombeta vai ressoar, então Cristo volta. E no versículo 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Cristo voltar, os salvos que estiverem mortos, eles irão ressuscitar ao chamado de Cristo. Os salvos que estiverem vivos serão transformados, glorificados. Os salvos mortos já ressuscitarão glorificados. E os salvos vivos serão glorificados no momento, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51 a 53, no abrir e fechar de olhos. Esse grupo de salvos vai ser arrebatado até as nuvens, mas todo mundo vai estar vendo. Então, o que quer dizer arrebatamento? Levado. Não existe arrebatamento secreto. A teoria do arrebatamento secreto não é bíblica. Aqui aparece a palavra arrebatamento, mas é na volta de Cristo, só ali. Jesus está vindo, tocando trombeta, terra tremendo, túmulos abertos, entendeu? Então os salvos são arrebatados, são tomados, são levados para encontrar Jesus que está nas nuvens. E depois deles irão para os céus. Então, esta é a primeira ressurreição. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos na volta de Cristo? Nada. Eles vão continuar mortos. Porque só ressuscita salvos. Os ímpios que estão mortos, eles continuam mortos. E os ímpios que estiverem vivos?
o que acontece com ele? Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então está escrito assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a manifestação da volta de Cristo vai destruir o iníquo, o ímpio. Se você for para Apocalipse 6, de 14 a 17, quando fala ali da abertura do 6º selo, ali descreve a atitude dos ímpios. Vamos ler esse texto? O céu recolheu-se com um pergaminho quando se enrola. Aqui João está descrevendo a volta de Cristo. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está a atitude de desespero dos ímpios por ocasião da volta de Jesus Cristo. Então, a primeira ressurreição é a do salvo. Os salvos mortos ressuscitam. Os ímpios mortos continuam mortos. Os ímpios vivos morrem pela manifestação da volta de Jesus. E o anticristo sobreviveu? Ele também morre aqui. Então isso se aplica a todos os ímpios, inclusive ao anticristo. No momento da volta de Cristo, todos irão morrer. Feito isto, vai se iniciar um período que a Bíblia chama de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. E onde onde se fundamenta a doutrina do milênio. Lá está escrito assim: vi também trono, e nesse se sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou sobre a mão. E viveram e reinaram com Cristo por quanto tempo? 1000 anos. Quem é que vai reinar com Cristo? Lá diz os salvos, na palavra de Deus diz os salvos, os vitoriosos, sobre a marca da besta e da sua imagem. Aqueles que perderam a vida por amor ao Evangelho. Muitos que foram decapitados e mortos, mas na volta de Cristo eles foram ressuscitados. E agora eles iniciam um período de 1000 anos reinando com Cristo. Terminados os 1000 anos, acontecerá o que nós chamamos de a segunda ressurreição. Olha para o versículo 5, Apocalipse 20, versículo 5. Diz assim: os restantes dos mortos, quem são os restantes? Os ímpios. Se aqueles que não aceitaram o sinal da besta estão com Cristo reinando, eles já ressuscitaram. Só sobrará os ímpios. Então, o restante dos mortos, os ímpios, não ressuscitarão. Não ressuscitaram. Até o quê? Até que se completasse os 1000 anos. Aí, agora completou os 1000 anos. Os salvos ficaram 1000 anos com Cristo. Completou os 1000 anos. Aí o que acontece? Versículo 7 a 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto. E o que ele vai fazer? Sairá seduzir as nações. Que nações que ele vai seduzir? Que nações que são essas? Os salvos estão nos céus. Os ímpios já estavam mortos. Que nação ele vai seduzir? Os ímpios que ressuscitarão. Você entende que a ressurreição dos ímpios ela coincide com a libertação de Satanás? É porque Satanás foi solto. E por que Satanás foi solto? Porque mais uma vez ele tem gente a quem tentar. Ainda que os ímpios já estejam perdidos, Satanás vai convencê-los de que eles podem pela força atacar a cidade santa. Satanás vai reunir todos esses ímpios que ressuscitarão e vai ajuntá-los para uma peleja. Satanás vai convencer os ímpios de que eles podem atacar a cidade santa que desceu do céu. Olha para Apocalipse 21, versículo 2 agora. Olha só o que ele diz. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quando é que essa cidade santa vai descer do céu?
É claro que após a soltura de Satanás e a ressurreição dos ímpios, porque no capítulo anterior foi dito que eles marcharam, eles sitiaram a cidade de Deus. Então a cidade santa vai descer depois do milênio. Satanás vai marchar contra ela com todos os ímpios. E o que vai acontecer nesse momento? Versículo 9. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e o quê? E os consumiu. A Bíblia termina com a história do pecado, falando da história do fim do pecado, do fim de Satanás e dos ímpios. Agora, um detalhe interessante, Daniel 12, versículo 4. Diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até quando? O tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e saber se multiplicará. Daniel falou, o anjo disse para Daniel que o livro dele seria selado até o tempo do fim, até os nossos dias. E no tempo do fim haveria uma multiplicação da ciência, no sentido primário. Essa multiplicação de ciência quer dizer a ciência do conhecimento do livro de Daniel. Só poderia ser alcançado na sua totalidade com a chegada desse tempo, do tempo do fim. E eu já disse que duas datas marcam a chegada do tempo do fim. 1798, quando termina os 1260 anos de supremacia papal, e em 1844, 22 de outubro de 1844, quando termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quer dizer que depois de 1798 e depois de 1844, o conhecimento do livro de Daniel está aberto a todos os seres humanos. Olha para o versículo 11 e 12 do capítulo 12 de Daniel. Daniel 12, versículo 11 e 12. Diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1305 dias. Um dia em profecia equivale a quanto tempo literal? Um ano. Então Daniel faz uma profecia. Quando for posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e alcança até 1335 dias. O que quer dizer isso? Pois bem, vamos transcrever um gráfico profético da abominação desoladora, certo? Então, ela foi posta no ano 508. Por que 508? Porque é o ano da conversão de Clovis ou Clodoveu, rei dos francos. E Clodoveu ou Clovis, quando se converteu ao cristianismo, ele uniu forças ao papado para afastar as tribos arianas que ameaçavam o estabelecimento do papado. E eu disse para vocês que as 10 tribos que minaram o Império de Roma, 3 eram arianas, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E quando Clovis se converteu no ano 508, ele usou todo o seu poder como rei dos francos para derrotar as tribos arianas. Então aí foi posta a abominação desoladora. Por quê? Aí se estabelece um sistema de apoio ao papado, para que finalmente, depois de 30 anos, eles se estabelecessem. O que aconteceu finalmente em 538? Se você viajar de 508 mais 1290, como diz Daniel, você vai chegar até 1798. O que aconteceu em 1798? A prisão do Papa. Por isso Daniel está dizendo que depois que for posta a abominação desoladora, ainda haverão 1290 dias, até que o papado sofresse as feridas mortal de Apocalipse 13, versículo 3, e que é a prisão do Papa Pio VI. Mas o anjo disse para Daniel: bem-aventurado aquele que espera e alcança até 1335 dias. Sabe o que o anjo está dizendo a Daniel? Felizes aqueles que viverem em 1843,
Porque eles vão ver o quê? A chegada do tempo do fim. O início de Cristo no santuário celestial. O grande desapontamento de Apocalipse 10, versículo de 8 a 10. E o surgimento da igreja remanescente. Bem-aventurado que espera e alcança até 1335 dias. E isso nos leva a 1843, véspera do ano para o ano que nós temos o grande desapontamento. E Jesus dá início ao juízo do santuário celestial. Vamos voltar para Daniel 12, versículo 1, e vamos ler agora o nosso último verso de Daniel, que diz assim: e assim nos despedimos temporariamente do profeta Daniel, certo? Até que o dia que nós vamos poder nos encontrar com ele lá no céu. E nós vamos poder ouvir da boca dele as profecias que ele escreveu, né? Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo, ou seja, no tempo de angústia, será salvo o seu povo, o teu povo. Quem será salvo? Nós. Todo aquele que for achado escrito aonde? No livro da vida. Só vai ser salvo quem está escrito no livro da vida. Daniel disse isso. O que eu faço para ser escrito no livro? Eu tenho que aceitar Jesus como meu salvador pessoal. Eu tenho que fazer isso publicamente. E quando é que eu torno público a minha aceitação? É quando eu passo pelo santo batismo. Cristo disse em Marcos 16,16: quem crer e for batizado será salvo. E é aí que eu torno público a minha decisão por Cristo. É impossível ser salvo sem ser batizado. Jesus disse isso. Há exceção? Qual é a exceção? Quando eu não tenho a oportunidade de ser batizado. Quando eu tomo a minha decisão, mas eu não tenho a oportunidade. Lembra do ladrão da cruz? Ele tomou a decisão, mas ele não teve oportunidade. Ele não foi batizado, mas ele estava salvo. A única exceção para alguém ser salvo sem ser batizado é tomar a decisão por Cristo e por alguma circunstância da vida, do momento, não consegue ser batizado. Mas se eu não tomar a minha decisão do jeito saudável, vivendo do jeito que está, e não fizer planos para isso, impossível será ser salvo. Impossível, tem que ser batizado. É o que o Evangelho nos ensina. Por isso, meus amigos e minhas amigas, né? A maior decisão que um ser humano pode tomar é a decisão pelo santo batismo. E você que está nos assistindo agora, quando eu falo de batismo, eu falo de batismo bíblico. Porque o batismo bíblico não é batismo de recém-nascido, não é batismo de aspersão, não é batismo de infusão. Batismo bíblico é batismo de imersão, mergulhando nas águas, é de afundar nas águas. Esse é o batismo bíblico. Temos que batizar por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que tomar uma decisão e dizer assim: Deus, eu te aceito como meu Salvador. E eu quero me preparar para também ser batizado por imersão, como Cristo foi com a Bíblia, como a Bíblia ensina. Mas, se você aprendeu ao longo desses meses, se você crê nesse Deus de Daniel, se você crê na verdade que você aprendeu, ao longo desses meses, aonde você está, diga para Jesus: eu te aceito. Aceito você como meu Salvador. Feita essa decisão, você procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Você passa pelo santo batismo e, como é uma grande família, nós vamos nos preparar para a volta de Jesus. O Espírito Santo está falando com você. Ouça a voz dele. Aceite, se batize. No batismo você está dizendo: eu pertenço ao Senhor. E Deus está falando: eu te protejo, você pertence a mim. E Deus vai te proteger. A melhor coisa que acontece é quando você é batizado nas águas e no Espírito. Aí você fica cheio de Deus.
a Shekinah habita em você, e você agora sem medo de viver a vida, você não tem medo de morrer, você vai querer Deus, vai querer estar com Cristo. Então que Deus abençoe você e te ajude nessa decisão, te ajude a ficar com Jesus na vida, te ajude a ficar com, como que eu vou falar? Fiel a Ele, buscando Ele, querendo Ele na sua vida, se interessando pelas coisas dele, estudando a palavra dele com empenho para entender tudo sobre Deus e sobre a salvação da tua alma e da tua família. Que não adianta nada você ter a Bíblia em casa, mas não lê-la. Não adianta nada você querer Jesus, mas não querer ler a palavra de Deus. Não querer estudar, não querer pregar a palavra dele. Então Deus faz essa transformação na sua vida. Você será transformado num novo homem e você vai querer pregar, estudar a palavra de Deus, cuidar dos seus filhos, da sua família. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração e se entregue a Cristo, ouça a voz do Espírito Santo. Santo Deus e amado Pai que habita aqui na terra e habita com cada uma das pessoas e habita nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está comigo agora vendo esse estudo, assistindo esse estudo. Abençoe a vida dele, abençoe a família dele. Ajude ele, Pai, a ir até a igreja adventista e entregar a vida dele publicamente no santo batismo. E que ele venha falar que ele fez o estudo através desse canal Em Verdade e em Espírito. E que ele está procurando a igreja adventista para poder ser batizado. Toque no coração, Pai, dessa família, desse amigo, dessa amiga. Eu oro ao Senhor, não porque haja algum mérito em mim, mas nos méritos do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado, meu amigo, porque você está comigo até esse momento, né? Estudando a palavra, e que você seja iluminado por Deus, que o Espírito Santo habite em você, que a presença dele acenda dentro de você, que ele venha estar dentro de você, um grande amigo dentro de você e em você, o Santo Espírito. Deus, ele ouve seu sussurro, meu amigo, quando você está dormindo lá, soluçando, chorando, ele está ouvindo, ele não fica surdo a isso. Não pense que você está só quando você está chorando, está sofrendo, não. Deus, ele está fazendo planos para te ajudar. É só você crer, se entregar e Deus vai te ajudar. Como eu sempre termino todo o estudo com João 4:24, esse também eu vou terminar, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que Deus fique com você. E obrigado por ter ficado até esse último estudo da série de Daniel. Que Deus ilumine a sua mente. Fique com Deus. Tchau.